Olá, galerinha, tudo bom? Bom, vim aqui para resolver alguns problemas que envolvem MMC e MDC, certo? Vamos lá? Aqui, esse daqui é o número 2. Em uma casa, há 4 lâmpadas. A primeira acende a cada 27 horas, a segunda acende a cada 45, a terceira acende a cada 60 horas. E a quarta acende quando as outras 3 acesas ao mesmo tempo. De quantas em quantas horas a quarta lâmpada vai acender? Ou seja, as 3 têm que estar acesas ao mesmo tempo. Para isso eu vou fazer o quê? Tirar o MMC, tá ok? E aí a gente vai saber o quê? Vamos lá para esse segundo. 27, 45 e 60. Vou tirar o MMC desses 3 números, tá ok? Então, primeiro dá para dividir por 3, 27 por 3 dá 9, 45 por 3 dá 15 e 60 por 3 dá 20. Por 3 novamente, ficou 3, 5 e o 20 repete. E por último 3, dando 1, 5 e 20. Ainda dá para dividir por 5 agora. 1 e 20 por 5 dá 4. E agora o 4 dá por 2, ficando 1 e 2, e novamente por 2, que dá 1. E assim está tirado o MMC. Vale lembrar que quem começou por 2 não tem problema nenhum. Vão aparecer 3, 3 do mesmo jeito, 1, 5 e 2, 2, sem problema nenhum. Então vamos fazer essa multiplicação para ver quanto que vai dar esse MMC. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 27 vezes 5, nós temos 135. 135 vezes 2, 270. E 270 vezes 2, 540. Tá ok? Então, fez o seguinte, 3 vezes 3 deu 9. 9 vezes 3 deu 27. 27 vezes 5 deu 135. Vezes 2 deu 270 e vezes 2, 540. Ou seja, vão demorar exatamente, como ele já estava usando aqui na parte de horas, vão demorar 540 horas, tá certo? Então, essa é a resposta do nosso exercício 2, tá? Bom, vamos lá para o terceiro exercício, vamos ver o que ele me fala. 3 viajantes partem no mesmo dia de uma cidade A. Cada um desses 3 viajantes retorna à cidade A exatamente a cada 30, 48 e 72 dias, respectivamente. O número mínimo de dias transcorridos para os 3 viajantes estejam juntos novamente na cidade A é... Bom, então novamente eu vou ter que fazer o MMC dos 3 valores. Um modo que eu vejo aqui é quando ele já me pergunta o mínimo, né? Que é uma palavrinha-chave aí para a gente saber que é o MMC, certo? Então, vamos lá achar o MMC desses 3 valores, 30, 48 e 72. Então, para o terceiro exercício aqui, vou ter 30, 48 e 72. Vou começar dividindo por 2, dando 15, 24 e 36. Novamente por 2, a gente tem 12 e 18. 12 e 18 ainda são pares, então ainda dá para dividir por 2, que dá 6 e 9. O 6 ainda é par, dá para dividir por 2 de novo, sobrando 15, 3 e 9. Agora dá para dividir por 3. 15 por 3 dá 5, 3 por 3 dá 1 e 9 por 3 dá 3. Novamente por 3, já que o 3 é divisível, que dá 1, sobrando apenas os 5, 1 e 1, que eu divido por 5 de novo, chegando em tudo 1, certo? Então tá aqui o MMC tirado, basta eu multiplicá-los agora. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16, vezes 3, 48, vezes 3, 144,
e vezes 5, 720, certo? Se eu não errei nenhuma continha aí, é isso daí que aparece. Então, nós temos aí que os 3 viajantes vão retornar à cidade A exatamente 720 dias após eles estarão juntos. Então, essa é a resposta do número 3, tá ok? Bom, vamos para o nosso quarto. Aqui. Bom, aqui. Numa pista de videogame, um carrinho dá uma volta completa em 30 segundos, outro em 45 segundos, e um terceiro carrinho em 1 minuto. Partindo os 3 do mesmo ponto P, no instante T, quando os 3 se encontram novamente, o número de voltas que o mais rápido terá dado é... Bom, então eu vou ter que ver depois de quanto tempo os 3 carrinhos vão se encontrar novamente. E toda vez que eu falo assim, depois, eu também vou estar pensando no MMC. Então eu vou ter que tirar o MMC de 30 segundos, 45 segundos e 1 minuto. Mas não fica estranho tirar segundo, segundo e minuto? Então vamos fazer todo mundo com segundos. Então 30, 45 e no caso de 1 minuto eu vou colocar 60 segundos, tá ok? Então, vou tirar de 30, 45 e 60. Dá para dividir por 2, que fica 15, 45 e 30. Novamente por 2, já que o 30 ainda é par, ficando 15, 45 e 15. Agora por 3, dando 5, 15 e 5. Ainda dá para dividir por 3, já que o 15 é múltiplo, que dá 5. E agora o 5 que vai dar tudo 1, tá ok? MMC tirado. Então, deram quantos segundos depois eles vão se encontrar novamente? Vamos lá. 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 dá 12, vezes 3 dá 36 e vezes 5 dá 210. Seria isso? Então, nós temos aí... Peraí que eu acho que está errado. 5 vezes 3, né? 15, 180. Então, só depois de 180 segundos, os 3 carrinhos voltam a se encontrar, tá certo? Então, só que era isso que ele me pedia? Vamos ver aqui no exercício. Ele perguntava assim... Quando os 3 se encontrarem novamente, o número de voltas que o mais rápido terá dado será... Então, eu vou ter que achar o número de voltas que o carrinho mais rápido terá dado. Sendo que o carrinho mais rápido demora quantos segundos? Demora 30. Então, para eu saber quantas voltas ele deu, basta eu dividir. Vou colocar N como número de voltas. 180 segundos dividido por 30 segundos. Por quê? Porque cada 30 segundos ele dá uma volta. Então, em 180 ele vai dar quantas voltas? Vou simplificar aqui os 2 zeros, cortar, ficando 18 dividido por 3, no caso, 6. Então, o carrinho mais rápido dará 6 voltas, tá certo? Então, esse é o quarto exercício. Vamos para o quinto, ok? Vamos lá. Um escritório comprou os seguintes itens: 140 marcadores de texto, 120 corretivos e 148 blocos de rascunho, e dividiu esse material em pacotinhos, cada um deles contendo um só tipo de material, porém todos com o mesmo número de itens e na maior quantidade possível. Sabendo-se que todos os itens foram utilizados, então o número total de pacotinhos feitos foi... Bom, então ele me pergunta agora a maior quantidade. Essa é a palavrinha-chave para a gente, maior. Então a gente vai pensar no MDC, ou seja, o máximo divisor comum entre todos eles, ok? Então vamos pensar em 140, 120 e 148. Vamos para cá. 140, 120 e 148. Todos são pares, então dá para dividir por 2, ficando 70,
60 e 74. Continuam sendo pares, vou dividir por 2. 35, 30 e 37. E agora, por qual número dá para dividir os 3 ao mesmo tempo? O 37 já é primo, então não vai ter número que dê para dividir os 3 ao mesmo tempo. E como eu estou pensando em máximo divisor comum, ou seja, o que divide os 3 ao mesmo tempo, eu não vou ter mais nenhum. Portanto, o MDC entre eles vai ser 4, já que 2 vezes 2 dá 4. O que significa esse 4? Esse 4 significa que vai ter 4 elementos de cada um em cada pacotinho, certo? Tanto que ele falava, ó, sabendo que falava aqui, ó, que cada um deles contém um só tipo de material em cada saquinho. Ou seja, vão conter em cada saquinho 4 marcadores de texto, em outro saquinho 4 corretivos, em outro saquinho 4 blocos de rascunho e assim por diante. Então, ao total, quantos bloquinhos, ou quantos pacotinhos foram feitos? Para o que eu tinha 140, no caso, os marcadores, vão ter que ser feito 35 pacotinhos. Então, eu vou precisar de 35 pacotinhos para colocar os 140 marcadores. No caso aqui dos corretivos, eu tinha 120. Colocando 4 em cada pacotinho, então eu vou precisar de 30 pacotinhos. E no último, no caso dos blocos de rascunho, a mesma coisa. Portanto, qual o total de pacotinhos? Se eu tenho aqui que um tem 35, outro 30, outro 37, basta eu somar os 3, ficando 35 mais 30 mais 37. E assim dando 12, vai 1, 9, 10. Então, eu vou necessitar de 102 pacotinhos, sendo que em cada pacotinho vão ter 4 itens, tá certo? Então, isso daí. Vamos para o 6º exercício. Vamos ver o que ele fala aqui no 6º exercício. Eu vou dobrar aqui para a gente ficar mais fácil para nós entendermos. Bom, aqui no 6º ele vai falar o seguinte. No almoço de confraternização de uma empresa, estavam presentes 250 homens, 300 mulheres e 400 crianças. Em uma brincadeira, foram formadas equipes compostas apenas de criança, apenas de mulheres e equipes somente de homens. Todas as equipes tinham o mesmo número de pessoas e foi feito de maneira que fosse o maior número possível. Em cada equipe havia um total de, então, novamente, maior número, ou seja, novamente ele está pedindo o MDC, tá certo? Então, vamos calcular aí o MDC desses números. Então, no caso, é 250, 300 e 400. 250, 300 e 400. Bom, de uma forma bem simples, eu bato o olho, todos terminam em 0. Em vez de eu colocar o 2 e o 5, eu já vou colocar o 10 direto. Para quem colocar o 2 e o 5, não tem problema nenhum. Mas fica mais rápido e prático, já que 250 por 10 é 25, aqui é 30 e aqui é 40. E ainda esses 3 números que sobraram são divisíveis por 5. 25 por 5 dá 5, 30 por 5 dá 6 e 40 por 5 dá 8. Portanto, o que acontece? Qual o nosso MDC? Nosso MDC faz 10 vezes 5, 50, certo? Portanto, cada equipe vai ter um total de 50 pessoas. Alternativa E. Vamos agora para o nosso 7º exercício, certo? Então, falando aqui. Uma empresa lançou no mercado uma garrafa de refrigerante com 3,25 litros. Uma família comprou uma garrafa desse refrigerante e durante o almoço consumiu 2/5 do total. No jantar, foram consumidos 2/3 do que ainda estava na garrafa.
Em relação à quantidade total da garrafa, a fração que representa corretamente a quantidade de refrigerante que restou dentro da garrafa após o jantar é... Bom, então ele quer a parte final. Temos dois jeitos de fazer. Uma é por desenho e a outra é algebricamente. Eu vou fazer as duas. A primeira é por desenho. Então, a garrafa, na primeira parte, no almoço, consumiu 2/5 do total. O que significa isso? Se eu tivesse aqui a garrafa e eu consumir 2/5, o que eu vou fazer? Eu vou dividir a garrafa em 5 partes. 3, 4, 5 partes, certo? 1, 2, 3, 4, 5 partes. E no almoço, dessas 5, ele tomou 2. Portanto, eu vou falar que ele já tomou essas 2. Sobraram 3 partes. E ele ainda falou que no jantar foram consumidos 2/3 do que ainda estava na garrafa. Ou seja, ele vai consumir 2 das 3 partes. E olha aqui, realmente tinha 3 partes. E ele vai consumir mais 2 no jantar. Ou seja, quanto que sobrou da garrafa? Só sobrou essa. Ou seja, sobrou uma parte no total de 5. E se eu ver aqui, está aqui a nossa alternativa 1/5. Tá ok? Por desenho, muito mais fácil. Só que eu vou mostrar algebricamente também. Ele falou que no almoço, vamos lá, uma família comprou uma garrafa e durante o almoço consumiu 2/5 do total. Então, vamos supor aqui que eu coloque 1 é para a garrafa inteira. E ele consumiu 2/5, ou seja, de uma garrafa eu vou ter que tirar 2/5 desse total. Eu vou ter que fazer o MMC, já que é uma subtração de fração, certo? Essa parte só para o almoço. Entre 1 e 5, o MMC é o próprio 5, e faço 5 dividido por 1, dá 5, vezes 1, 5. Menos 5 por 5, dá 1, vezes 2, dá 2. E 5 menos 2, 3/5. Ou seja, restaram 3/5 depois do almoço. Só que aí, no jantar, foi consumido 2/3 do que ainda restava. E restava 3/5. Então, como que eu posso fazer 2/3 de 3/5? Toda vez que a gente usa essa palavrinha na matemática, de, do ou da, significa uma multiplicação. Portanto, eu vou fazer 3/5, que é o que restava, vezes os 2/3, certo? Isso vai dar quanto? Ó, posso simplificar o 3 de cima com 3 de baixo, dando 2/5. Então, quer dizer que no jantar, ele tomou 2/5. E quanto que restou no total? Bom, no almoço já tinha restado 3/5, certo? Tinha restado 3/5. E no jantar, eu bebi 2/5. Então, eu tenho que fazer 3/5 do que restaram no almoço, menos 2/5 do que restaram do que foi bebido no jantar. Não preciso tirar MMC, porque os denominadores já são iguais, que é 5. E 3 menos 2 dá 1. Portanto, restou 1/5. Olha lá, ó, deu a mesma resposta. Tudo bem? Então, esse é o 7º exercício. Vamos para o último aqui. Foram retiradas de um caldeirão que continha 3 litros de sopa, 20 conchas cheias, restando ainda 1,2 litros de sopa no caldeirão. Sabendo que a pessoa colocou 3 dessas conchas de sopa em seu prato e que, para tomá-la, utilizou uma colher de 12 ml de capacidade, pode-se concluir que o menor número de colheradas necessárias para tomar a sopa toda do prato foi... Bom, então eu tenho que ver quanto que valia cada concha e depois ver o quanto que ele colocou no prato para poder saber o número de colheres. Então, são aí 3 raciocínios que eu estou falando. Primeiro, vamos ver quanto que ele colocou no prato. Se eu continha 3 litros de sopa e depois restou ainda 1,2 litro de sopa, quer dizer que eu coloquei quanto no meu prato? Então, basta fazer 3 litros menos 1,20 litro. Vamos lá.
no oitavo. Eu tinha 3 menos 1,20, que é o que restou. Portanto, vírgula embaixo de vírgula, eu acrescento 0. O 2 não dá para chegar no 0, então empresto 1 e faço 10 menos 2 dá 8, aí depois vem a vírgula e 2 menos 1, 1. Então, quer dizer que eu coloquei 1,20 litro no meu prato. Só que aí, o que acontece? Esse 1,20 litro corresponde a 20 conchas, certo? 20 conchas, quanto que vai ter cada concha? Bom, se 1 litro e 800 ml corresponde a 20 conchas, só basta eu dividir. Só que para eu dividir, eu tenho que igualar as casas decimais. Aqui tem uma depois da vírgula. Aqui, como não tem nenhuma, eu acrescento a vírgula e coloco um 0. E aí eu posso esquecer da vírgula. Ficando 18 por 200. Não dá para dividir. Então, se não dá para dividir, eu coloco 0, e coloco um 0, certo? Ficando 180 por 200. Ainda o 200 não cabe no 180. Volto a colocar 0, ficando 1.800. E agora 1.800 por 200 dá 9, que vai dar 1.800 certinho, zerando a conta. Portanto, cada concha tem 0,09 litros. Vou colocar aqui que a concha tem 0,09 litros, tá ok? E eu coloquei quantas conchas dessa? Ele me fala aqui, sabendo que uma pessoa colocou 3 dessas conchas de sopa. Então, eu vou colocar 3 conchas. Se uma concha é 0,09, 3 conchas basta eu multiplicar por 3. Então, 3 vezes 9 dá 7, vai 2. 3 vezes 0, 0, com 2 dá 2. Portanto, eu estou colocando 0,27 litros no prato. E daí, eu vou tomar com uma colher. E essa colher tem 12 ml de capacidade. Ou seja, quantas colheres eu vou precisar? Basta dividir isso por 12. Mas não daria para dividir simplesmente por 12, porque eu estou falando de 12 ml. E aqui está 0,27 litros. Então, eu vou ter que passar 0,27 litros para ml. Vamos lá. Eu sei que cada litro tem 1.000 ml, ou seja, eu poderia pensar que 0,270 litros tem 270 ml. Certo? É essa transformação que eu faço, que é simplesmente multiplicar por 1.000. E agora sim eu posso dividir 270 por 12, já que os dois estão em ml. Então, 270 por 12 fica. Fazer 2 vezes 12 dá 24, sobram 3. Abaixo o 0, fica 2 novamente, ficando 24, sobrando 6. Aí você vai colocar vírgula, 60, 5, 60, 0. Bom, deram 22,5 o quê? Colheradas, certo? Porém, tem como eu dar 22,5 colheradas? Não tem como. Então, eu vou ter que pensar em quantas colheradas no mínimo? No mínimo, eu vou ter que pensar em 23, certo? Porque colheradas tem que ser um número inteiros. Não tem como eu dar uma meia colherada em alguma coisa. Portanto, eu arredondo sempre para cima. E aí, no caso, é a alternativa a letra E, tá certo? Bom, espero que tenham curtido aí mais esse vídeo, as resoluções de exercícios envolvendo MMC e MDC, tá? Não esqueçam de deixar seu like aí no vídeo e de se inscrever no canal. Muito obrigado e bons estudos!